E aí, turma, mais uma live, mais um dia aí, né? E hoje eu vou falar sobre você quer emagrecer? Então eu vou dar dicas de que vocês têm que fazer antes de começar um processo de emagrecimento. Então eu vou, né, vou falar para vocês o que você tem que entender antes de começar um processo de emagrecimento, né? Então, a gente sabe que o processo de emagrecimento por isso que eu até faço essa pergunta. Você realmente quer emagrecer? Mas por que você quer emagrecer? Qual o motivo? O que te leva a emagrecer? Né? Você buscar um emagrecimento. Saúde, estética, qualidade de vida, longevidade. Então, mas para você emagrecer, tem que ser uma coisa que seja um motivo realmente forte. Uma coisa realmente relevante, porque quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente acaba estando na zona de conforto, né? Antes de começar um processo de emagrecimento, você está na zona de conforto. Então, para você realmente se comprometer a fazer uma coisa para emagrecer, você tem que você tem que realmente ter um motivo forte para te levar a sair dessa zona de conforto. Porque zona de conforto que eu falo por quê? Porque geralmente quem busca emagrecer, ou às vezes geralmente está sedentário, geralmente se alimenta, né, de uma forma errada, né, então, né, para você começar esse processo, então antes de você começar a se exercitar ou começar a fazer uma reeducação alimentar, ou que seja, é de suma importância, antes de você entrar nesse processo de emagrecimento, você entender algumas coisas que você tem que fazer para você não chegar lá na frente e acabar desistindo, acabar se desmotivando nesse processo. Então eu aconselho até assim, quando eu com meus alunos, com meus clientes, eu acabo. Uma das primeiras perguntas que eu faço é por que você quer emagrecer? Justamente por isso. Para uma pessoa, porque o que mais acontece, eu vou até dar um relato aqui de pessoas que frequentam academia ou que começam a se exercitar. Geralmente as pessoas buscam emagrecimento geralmente por estética, que é o principal ponto que as pessoas procuram, né? A grande maioria. Algumas pessoas por saúde, né, por outros motivos também, mas a estética acaba sendo o ponto que leva mais as pessoas a buscarem fazer uma atividade física, fazer uma dieta, ou fazer até loucuras assim, de dieta restritiva, buscar cirurgias, essas cirurgias invasivas, tratamentos estéticos também, né? Com vários procedimentos aí que prometem um monte de coisa e acabam não funcionando também. Então, eu geralmente pergunto por isso, porque o que acontece? Se a pessoa não tem realmente um motivo forte, uma motivação, alguma coisa que te leve a buscar isso, você acaba desistindo no processo. Porque o processo, não vou dizer que seja fácil. Ele se torna fácil de acordo com o tempo. Você vai acostumar de repente, a pessoa que é sedentária vai acostumar a fazer exercício, vai acostumar com uma reeducação alimentar. Mas antes disso você precisa o primeiro ponto que eu tenho que falar é você tem que ter realmente um motivo que te leve a se motivar todos os dias. Porque se você não tiver um motivo realmente que te leve a buscar, né, a fazer isso, né, a sair dessa zona de conforto, você vai acabar desistindo. Então por que eu falo que tem que ser um motivo forte? Porque quando aquele dia que você tiver desanimada, que você não tiver, né, não tiver assim, desmotivada, ou não tiver a fim de fazer, de repente esse motivo, por ser forte, você vai lembrar dele, vai te fazer levantar da cama, ou sair dessas, né, vai te fazer levantar e fazer o que tem que ser feito. Então, pegue uma agenda, pegue um caderno, pegue né, o que seja, uma folha, anote qual o motivo que eu preciso, que me leva a sair dessa zona de conforto. Você pode até fazer, sabe o quê? Botar isso na porta da geladeira, bote em algum lugar que você consiga visualizar sempre. Isso vai servir de motivação para você. Algumas pessoas, assim, o que eu digo motivação por quê? Algumas pessoas emagrecer todo mundo acaba, né, querendo
ainda mais que a mídia hoje fica essa busca de corpo perfeito, de as pessoas magras, até que melhorou até um pouco isso, né? Já foi pior já. Mas aí algumas pessoas acabam entrando nisso porque simplesmente porque, eu quero emagrecer. Eu vou dar um exemplo para vocês de um motivo que não é um motivo forte. Eu acredito não ser um motivo forte. Por exemplo, eu quero emagrecer porque eu tenho uma festa daqui a um mês, uma festa de casamento e eu quero entrar no vestido. Isso não é um motivo forte, não é um motivo que vai te fazer, nos dias que você não está afim, fazer o que tem que ser feito. Entendeu? E isso vai ser uma coisa que você vai fazer num período que até você ter essa festa, ter essa festa que você estipulou que tem que emagrecer, e depois que passar isso, você vai voltar à sua zona de conforto e vai deixar de fazer tudo que você tem que fazer. Né? Emagrecer pro verão também não é um motivo forte, não acredito que seja um motivo forte, porque acabou o verão, o que você vai fazer? Vai parar de fazer? O que a grande maioria das pessoas fazem. Geralmente a época de frio, não exponho tanto o meu corpo, fico mais tampado, né? Já é uma época mais assim que a gente acaba não tendo tanta motivação, acaba ficando mais preguiçoso por causa do frio, não quer fazer, acaba não fazendo exercício, acaba sentindo às vezes até mais fome, né? Nesse período de inverno, de frio, a gente acaba comendo mais e aí a pessoa acaba se desmotivando de fazer exercício. Então, se não for aí, quando vai chegando próximo do verão, próximo da época que a gente acaba se expondo o nosso corpo, né? Mais por causa do verão, vai à praia, piscina, por causa disso, até usando roupas mais, né, mais justas, mais curtas também por causa do calor, né? É uma época que a gente mostra mais o corpo. Então aí a pessoa, o meu motivo de querer emagrecer é porque eu quero chegar bem no verão. Mas isso não é um motivo forte. Eu também não acredito que isso seja um motivo que faça você sair da zona de conforto. Até porque passou o verão, você vai parar de fazer exercício, vai parar de se alimentar bem e vai voltar tudo de novo. Aí acaba entrando naquele ciclo no efeito sanfona, de emagrecer e reengordar de novo. Aí vira aquele ciclo vicioso e não vai mudar. Entendeu? Então isso eu vejo demais. Durante esses meus 15 anos como profissional de educação física, eu vejo isso constantemente. E aí a pessoa volta naquele período, fica aí 4 meses se exercitando, vai para academia, quer fazer tudo, assim, fazer tudo de uma forma que é aquele efeito imediato, aí começa a se exercitar, começa a fazer academia, quer fazer academia até 2 vezes ao dia, começa a fazer aquelas dietas loucas, restritivas, começa a fazer tratamento estético, começa a tomar um monte de chá, e, entendeu? Aí perde um pouquinho, aí melhora um pouco, mas aí o que acontece? Como não tem regularidade, como não tem aquela... não tem regularidade e começa a fazer uma coisa de forma tão intensa, você está numa zona de conforto, você começa a fazer tudo em excesso, o que vai acontecer? Você vai chegar a um ponto que você não vai acabar se desmotivando e não vai aguentar sustentar esse volume, essa quantidade de coisas que você está fazendo, dessa intensidade tão absurda que você está fazendo. Aí acaba desistindo e acaba voltando totalmente naquele ciclo vicioso novamente. Então, quando eu falo de repente de um motivo que seja forte, eu vou dar um exemplo aqui que eu dei até num vídeo que eu fiz, foi de um aluno, né, um aluno meu que eu até falei nesse vídeo, foi até um vídeo que eu postei há pouco tempo aí. Ele, um homem de 30 e poucos anos, jovem, ele era magro, aí casou, filhos, a corrida do dia a dia, ele era empresário, então ficava, né, muito estresse por causa de muita, por causa de trabalho, de muita responsabilidade, e acabou engordando. E chegou, quando ele começou a fazer aula comigo, ele estava pesando 136 quilos. 136 quilos. Ele era um homem de 1,80m e poucos, 1,82m por aí. O homem é alto, tudo, mas 136 quilos, ele estava bem obeso. E a primeira coisa, quando eu perguntei para ele por que ele queria emagrecer, aí eu vou dar um exemplo para vocês que isso é um motivo forte. Ele falou: eu quero emagrecer porque eu não consigo amarrar o meu sapato. Eu não consigo amarrar o meu sapato. Eu quero emagrecer também para poder... Porque, olha só como que é uma coisa forte. Você
não conseguir amarrar seu sapato é um motivo muito forte, se a gente pensar. Né? Pô, como que você vai fazer? Seu tênis desamarra, você vai fazer... Seu sapato desamarra, então eu acabava utilizando assim, calçados que não tinham cadarço. Entendeu? Olha só, ou, entendeu? De dificuldade. Aí o cara tá na rua, o tênis dele desamarra, ele não consegue. Porque a barriga, ele tava com a circunferência abdominal tão acentuada, tão grande, que ele não conseguia chegar. Sem contar que ele ficou com dificuldade, a mobilidade dele diminuiu por causa da gordura. Então ele ficou com dificuldade de levantar a perna ou de abaixar para poder amarrar o tênis. Então isso é um motivo forte, realmente. Aí ele falou assim, também, 2 filhas pequenas, a esposa dele estava grávida do 3º filho, que era um menino, e ele falou assim, pô, eu quero ter saúde também para acompanhar meus filhos. Pô, eu com 136 quilos eu não consigo dar um pique, eu vou levar minhas filhas para poder brincar no parque e não consigo brincar com elas. Eu corro 10 metros e tô morrendo, meu coração parece que vai sair pela boca. Então isso é um motivo forte, isso sim é um motivo forte. Você querer emagrecer, querer ter emagrecer para poder ter qualidade. Isso é para ter qualidade de vida, porque ele não tem qualidade relacionada a isso. Né? Então isso é um motivo forte, porque ele queria emagrecer para poder conseguir amarrar o tênis dele e poder correr, brincar com os filhos dele. Esse é um motivo forte. Pessoas também que estão muito obesas, que acaba afetando também o lado psicológico também, então é um motivo forte também, porque às vezes a pessoa fica... Porque o exercício físico, ainda mais relacionado com essa parte de emagrecimento, tem uma importância fundamental também no controle do estresse, né, no controle de doenças como a depressão, controle da ansiedade. Então isso são motivos fortes. Né? E às vezes você também, um motivo forte também, às vezes você tem alguma doença crônica também, então são motivos que realmente são motivos que vão te fazer levantar e correr atrás. E eu acredito também que até o simples fato de uma pessoa querer emagrecer de forma, assim, estética, para melhorar a estética, é um motivo forte se a pessoa for uma pessoa focada, se ela não quiser emagrecer de estética por causa de uma festa ou por causa de um período, uma estação do ano. Às vezes você quer emagrecer realmente para poder se sentir melhor, melhorar sua autoestima, para você perder, realmente ter mais saúde, é um motivo forte. Se isso não for relacionado com, como eu disse, com uma estação do ano, ou com uma festa, ou seja, né, algum motivo, ou de repente porque você acha que quer competir com outra pessoa que emagreceu e se a pessoa é capaz, eu sou capaz também, não. Se você realmente quer emagrecer para se sentir melhor, para ficar mais bonita, ficar mais bonito, ficar mais atraente, e isso for um motivo para você, que você sente que é forte, realmente é forte, isso sim vai te fazer correr atrás e nos dias você tem que passar por esse processo que não é um processo tão, sim, de início não é um processo tão fácil assim. Né? Eu não vou aqui, não vamos tampar o sol com a peneira, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, porque o emagrecimento ele é multifatorial, vários fatores vão levar você a emagrecer, vários fatores vão ser importantes para você nesse processo de emagrecimento. Não é só aí quando a gente fala assim, ferramentas, né, que são assim, os pilares é uma boa alimentação, é o exercício físico, é uma boa qualidade do sono e o controle do estresse. São os pilares do emagrecimento. Né? Mas tem outras coisas também que vão influenciar. Então, que eu digo, então, antes de você começar um processo de emagrecimento, de você começar simplesmente se exercitar, ou começar a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, você tem que entender isso, porque a nossa mente também controla você tem que ter uma mente forte, você tem que ter um foco, alguma coisa que vai te permitir não desistir nesse processo. E a gente geralmente fala muito de metabolismo, fala muito de déficit de caloria, fala muito de exercício, né? Fala muito sobre essa parte técnica, dessa parte realmente que é importante, mas a gente às vezes acaba esquecendo
de fazer o que é o principal, que é a estrutura, que é o antes de você fazer isso, para você não ter esse problema de chegar no meio do processo, você desanimar e parar. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o que eu disse agora. Procure um real motivo que vai te fazer sair dessa zona de conforto. Isso vai ser uma coisa que vai fazer você levantar, e nos dias que vai acontecer, que é uma coisa normal, os dias que você desanimar, o dia que você não estiver desmotivado, o dia que você não tiver afim realmente, de repente isso vai ser a coisa, vai ser o gatilho mental que vai te fazer você, de repente, voltar ao processo. É normal a gente passar por, quando a gente está nesse processo de busca de emagrecer, esse processo de emagrecimento, a gente passa por alguns períodos de desânimo, né? De achar que poderia estar emagrecendo com mais facilidade, está sendo muito sacrificante, eu não consigo. São questionamentos que todo mundo passa, que está buscando. É totalmente normal. Você está num período, você achou, de repente você estipula emagrecer tantos quilos num período e você não consegue bater essa meta, e você acaba desanimando. Então, entendeu? Então isso vai ser motivação. Você saber o real motivo. Isso é muito importante. Então pegue uma agenda, anote o que eu falei, um papel, qualquer coisa que seja, anote, deixe isso anotado. Por que eu quero emagrecer? Faça essa pergunta para você, isso é muito importante. Por que eu quero emagrecer? Aí você vai ver, se responde, faça um texto que seja. E vê se isso realmente vai fazer você, nos dias que você estiver desanimado, se isso vai fazer você voltar a fazer o que tem que ser feito, ou se você vai desanimar e vai parar. Entendeu? Pense nisso, isso aí é uma coisa importante. Depois disso, é você criar uma meta, que a meta, como eu falei, a meta é o quê? É você estipular o que você precisa de perder e em quanto tempo você vai fazer isso. Exemplo, preciso de perder, sei lá, 8 quilos em 3 meses. Vou dar um exemplo. Não estou falando aqui que quem vai conseguir, quem não vai conseguir, mas estou falando que isso é uma meta. Você precisa descobrir qual é o real motivo que vai te levar a buscar isso. Se você descobriu isso, eu preciso emagrecer por esse motivo é forte e eu não vou desistir de fazer isso. Agora, o que eu preciso de fazer antes de começar? Preciso de criar a meta. A meta é o que eu preciso emagrecer, como eu falei, 8 quilos em 3 meses, ou preciso emagrecer 15 quilos em 6 meses. Essa meta tem que ser uma coisa também que seja palpável, que seja uma coisa plausível, que seja uma coisa que seja alcançável. A gente não pode querer, tipo assim, eu preciso de emagrecer 15 quilos e quero emagrecer 15 quilos em um mês, em 4 semanas. É difícil. É difícil, porque você vai ter que, vamos ser honestos aqui, 15 quilos em 4 semanas é difícil. Porque aí você não vai emagrecer de forma saudável. Você vai ter que fazer loucuras, de repente restrições calóricas muito acentuadas, que vão te levar mais à frente não conseguir manter essa restrição calórica, não conseguir se manter nessa dieta que você provavelmente restritiva demais. E quando você não consegue manter isso, quando você acaba engordando novamente, e engordando mais do que você estava antes. Então, por isso que eu estou falando, tem que ser uma coisa também palpável, uma coisa que é alcançável. Então, criou meta, tem que ser uma meta alcançável. Como eu disse. Aí você criou essa meta. E outra coisa, se você tem... Algumas pessoas de repente querem emagrecer só de repente 3 quilos. 3 quilos você consegue emagrecer em um mês, em 4 semanas, em 3 semanas, às vezes até em 15 dias. Aí tudo bem, mas tem pessoas que de repente querem perder um pouco mais, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 50 quilos, o que você vai ter que estruturar e perder e criar uma meta de um período mais prolongado, 6 meses, que seja, né? Assim, isso eu vou até explicar mais pra frente, também falo mais pra frente. 6 meses, então o que você faz para poder nesses 6 meses não
desanimar, não deixar de continuar nesse processo. Crie pequenos ciclos. Ciclos que sejam de 4 semanas, de 6 semanas. Dentro desses ciclos, desses microciclos aí, dentro desses 6 meses, você vai estipular pequenas metas. Pequenas metas de perda de peso. Ah, eu preciso no final perder 20 quilos, então eu vou tentar perder aí, sei lá, em 4 semanas perder 3 quilos. Entendeu? Aí 3 quilos a cada 4 semanas. Aí você vai até você chegar na sua meta, né? Na sua meta final lá. Se você não chegou na sua meta, eu estipulei perder 15 quilos, chegou lá no final, perdi 13, vai ficar chateado? Não vai, não tem como, né? Vão faltar 2 quilinhos só. Aí, mas, o que eu tô falando, para poder você não desanimar, você cria pequenos ciclos. A cada ciclo que você ganhar, que você conseguir, como eu falei, de forma alcançável, palpável, você vai se motivar. Por quê? Isso é importante por quê? Porque você vai se motivar a continuar. Até porque se você faz uma meta muito prolongada, de um período muito prolongado, então é mais fácil de você desistir, é mais fácil de você deixar para, pô, eu não perdi tanto, agora eu vou apertar no final, entendeu? Aí fica mais solto. Então, esses pequenos ciclos que você vai fazer de metas, pequenas metas dentro dessa grande meta, você isso vai te motivando a fazer. Porque isso cria essa meta de 3 semanas, 2, 4 semanas que sejam, que são menores, e você vai conseguir ir superando elas com mais facilidade, e quando chegar no final você vai conseguir bater aquela meta final. Até porque eu estava, como eu falei, até voltando no que eu estava falando de antes desse aluno que eu tinha, que pesava 136 quilos, eu esqueci de falar com vocês qual foi o resultado. O resultado dele foi o seguinte: em 6 meses a gente tinha uma meta de baixar dos 3 dígitos, que era baixar de 100 quilos. E ele conseguiu, em 6 meses, ele perdeu 30 quilos, ele chegou a 96 quilos. Foi isso mesmo, ele estava com 136, chegou a 96. E conseguiu se manter nesse peso aí. Teve uma época, assim, às vezes engordava um pouquinho, tudo, mas ele nunca chegou a voltar aquele peso que ele perdeu, aquele peso que ele tinha, né, que ele tinha quando ele começou. Às vezes engordava um pouquinho, ganhava 5 quilinhos, mas depois emagrecia, mas nada muito absurdo. Entendeu? Quanto mais conseguiu se manter, muito melhor. E aí foi só felicidade. Mas a importância foi o quê? Nós estipulamos 6 meses, ele perdeu muito peso em 6 meses, 30 quilos é muita coisa. Mas foi dedicação, foi, né, motivação, comprometimento, regularidade, foi tudo isso. E como eu falei de metas agora, outra coisa que a gente tem que falar, depois que você estipulou qual o motivo real que você precisa, né, para poder começar. O segundo foi a meta, que você precisa criar uma meta. E o terceiro é o quê? É criar o plano de ação para você fazer, para você começar. O que eu vou precisar para poder começar a atingir esse processo de emagrecimento? O plano de ação é o quê? Eu preciso o quê? Me exercitar, preciso de repente fazer uma reeducação alimentar. Esse plano de ação é justamente isso. Agora eu vou estipular o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para começar a emagrecer. Aí você vai criar o plano de ação. Novamente, tudo isso, como eu falei, tudo isso anotado, de preferência anotado. Como eu falei do real motivo para você começar, anote qual é o seu real motivo. As metas também, as metas que você quer atingir, anote também. Pegue tudo numa agenda, pegue tudo em um lugar um arquivo que você tenha, e bote tudo isso, escreva tudo isso. A meta também, a mesma coisa, faz uma planilha, de repente no Excel lá, o que seja, bote lá, essas pequenas metas, anote, 3 quilos em 4 semanas, vai botando, vai anotando, vai anotando isso. E é da mesma forma o plano de ação. O plano de ação vai ser, o plano de ação é o quê? Como eu vou executar para poder chegar nisso? O que eu vou fazer? Exercício e dieta. E como que eu vou fazer isso? Quantas vezes por semana que eu vou exercitar? Qual tipo de exercício que eu vou fazer? Com quem vai me orientar? Então é isso que é o plano de ação. Você vai anotar, você vai buscar como vai fazer isso. A mesma coisa a alimentação. Qual vai ser o plano alimentar que eu vou seguir? O que eu vou fazer para poder conseguir?
Aí você vai anotar lá, ó, vou fazer exercício, vou fazer calistenia. Então, quantas vezes eu vou fazer? 4, 5 vezes por semana, vou fazer todos os dias. Vou fazer, de repente, né, o exercício em casa e no outro período vou fazer uma caminhada. Ou vou fazer academia, vou fazer musculação 5 vezes por semana. Mas isso você tem que anotar. Isso você vai ter que fazer. Vai ter que pegar, como eu falei, anote. Vou fazer exercício tais dias. E planilhar também de outra forma. Quantas vezes por semana eu vou fazer, quais os dias e quais os horários. Para você não procrastinar. Estipule, anote, escreva, deixa tudo anotadinho. Deixa tudo anotadinho, tudo certinho. Vou fazer exercício. Segunda eu consigo fazer na parte da manhã. Na terça-feira eu não consigo fazer na parte da manhã, eu só vou fazer no período da noite. Anote isso. Anote isso. Quais vão ser os horários que eu vou fazer. Da mesma forma, alimentação. Vou consultar um nutricionista? Eu não vou. Vou tentar seguir um plano alimentar com a ajuda de alguém, ou vou tentar simplesmente reeducar minha alimentação cortando algumas coisas que eu sei que eu erro. De repente, vou cortar o excesso de açúcar, vou trocar alimentos, a farinha branca por farinha integral. Entendeu? Se você for fazer isso, não tem como eu pagar um nutricionista, ou não tem como eu seguir o plano alimentar de alguém, eu vou, de repente, eu sei onde eu erro. A gente geralmente sabe mais ou menos quais são os nossos erros. Claro que a pessoa que não é profissional, ela tem um pouco mais de dificuldade de repente visualizar. Mas vou tirar algumas coisinhas que eu sei que eu vou errar. Então anota. O que eu preciso de tirar na minha alimentação que eu acho que eu estou errando? De repente o chocolate, como chocolate, uma barra de chocolate inteira durante o dia, todos os dias. Acabei de almoçar com uma barra de 90 gramas de chocolate todo dia. Aí eu pego a agenda, anota lá, preciso tirar o chocolate. Ou ao invés de comer 90 gramas, vou comer só uma fileirinha. Vou comer 15 gramas. Entendeu? Aí isso, vou trocar aquele pão, o pão de sal pelo pão integral. Vou tirar, vou cortar uma sobremesa, vou cortar as guloseimas que eu como nos intervalos. Vai listando as coisas que você tem dificuldade, porque você sabe que você acaba errando. Tomo cervejinha todos os dias, vou cortar a cervejinha de todos os dias e vou tomar só no final de semana. Entendeu? Vou cortar o refrigerante, vou tirar o refrigerante, vou tomar refrigerante só no domingo. Anota lá, tudo isso escrito. Tudo escrito. Escreve lá, vou tirar o refrigerante só no domingo, só no almoço de domingo. Vou trocar, vou substituir ele por água. Ou por suco de fruta, sei lá. Entendeu? Então isso é plano de ação. E da mesma forma com o exercício físico. Vou fazer musculação 3 dias, vou dar um exemplo. Vou fazer musculação segunda, quarta e sexta, terça e quinta eu vou fazer um aeróbico. Vou fazer uma corridinha. Aí anota lá, segunda, quarta e sexta, musculação, o horário que eu vou fazer. Terça e quinta eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida. Aí, de acordo com... e você pode até planilhar o seu treinamento. Assim, claro que eu não estou falando que se você for para academia, aí o que você vai fazer também? Que você vai planilhar. Quando você começar a fazer isso, planilhou, criou esse plano de ação, sabe o que você vai fazer para poder começar esse processo de emagrecimento, que é reeducar sua alimentação, que é começar a se exercitar, aí que você vai fazer. Já sei que eu vou começar a fazer isso, mas antes, quando eu começar, o que eu vou fazer? Aí eu vou anotar, vou pegar, vou fazer se eu não tiver alguém para fazer para mim, o que eu vou fazer? Vou me pesar e eu vou tirar as minhas circunferências. Circunferência de tórax, que é a peitoral, cintura, abdômen e quadril. Vou anotar essas medidas e vou deixar nessa mesma agenda, onde eu deixei tudo anotado. Então,
vou deixar tudo anotadinho também. Então vou anotar então o meu peso, a data, vou datar né, quando eu comecei e tirar essa circunferência. Primeiro de tórax, abdômen e quadril. Eu posso até fazer um vídeo depois para vocês mostrando como fazer essa circunferência também. Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como se medir, quais são os pontos que a gente vai pegar para poder fazer para poder se medir. Mas isso é importante porque vocês vão ter parâmetro quando vocês tiverem, vocês vão ter parâmetro tanto do peso quanto da circunferência. E a circunferência, às vezes, ela é até mais importante do que o próprio peso que a gente dá balança. Porque o que acontece? Você vai ver que a circunferência não tem como mentir. Você vai ver que, eu tinha, vou dar um exemplo aí, sei lá, tinha 90 de abdômen, aí você vê que você, de 90 você foi para 85, não sei. Aí não tem como mentir, você viu, aí você vai ter parâmetro que você perdeu. E às vezes o peso da balança não, o peso da balança às vezes você estava com, sei lá, com 80 quilos e você começou a fazer uma musculação de repente e, sei lá, e continuou com os 80 quilos depois de um mês. Mas aí você vai fazer aquela medição da cintura, do abdômen, não sei, e perdeu 5 centímetros, perdeu 7 centímetros. Aí o que isso vai te indicar? Qual vai ser o indicativo disso? É que você fez a troca, perdi gordura e ganhei massa muscular. A densidade da gordura para o músculo é diferente. Você vai ver que uma quantidade de 1 kg de gordura, ela tem uma densidade, ela tem um volume maior do que 1 kg de músculo. O músculo é mais denso, ele é mais pesado. Mais pesado assim, 1 kg é 1 kg, mas o volume dele é menor. 1 kg de músculo vai ser uma proporção pequena, 1 kg de gordura é uma porção maior. É basicamente isso. Então, às vezes você começa a fazer uma atividade, geralmente exercícios resistidos, exercícios com peso, seja com a musculação, seja com exercício com peso do seu corpo, seja exercícios funcionais que você utiliza algum artifício, alguma garrafa PET, seja o que for, pezinhos, mas todo tipo de exercício resistido, calistenia, crossfit, são exercícios resistidos, né, que a gente gera uma força contra a ação do movimento. Então, geralmente esses tipos de exercícios eles geram hipertrofia muscular, que é um aumento do volume muscular. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não perde tanto peso na balança, mas perde gordura. E isso é emagrecer. Emagrecer não é peso da balança, é a quantidade de gordura que você elimina. Então por isso que eu estou falando que essa ferramenta de você fazer uma avaliação e tirar a sua própria circunferência, às vezes ela é mais importante que o próprio peso da balança. Porque você realmente vê que você perdeu centímetros ali das medidas. E o que eu estou falando, às vezes você gerou um aumento na sua massa muscular, você sente que você está com, de repente, o bumbum está mais firme, minha perna está mais grossa, mas a minha cintura diminuiu, meu abdômen diminuiu, meu braço está mais fino. Então isso quer dizer, é um indicativo que você perdeu gordura e ganhou massa muscular. Mas o seu peso de balança não se alterou. Então você emagreceu. Emagreceu até de forma excelente, né? Então é por isso que é importante você, quando você cria esse plano de ação, você também tirar essas medidas também. Aí a partir disso aí, a partir do momento que você estruturou isso, está tudo anotado, é só começar. É só começar. Então isso são ferramentas que você tem que entender antes de começar. São coisas que você vai anotar antes de você começar, porque vão ser coisas que vão fazer você não desistir. Como eu disse, esse processo de emagrecimento, a gente geralmente no início está muito motivado, está com vontade de fazer, porque agora vai. Aí vai, às vezes num período de 2 semanas, um mês vai, depois desanima. Isso é normal, Eu vivencio isso constantemente. Isso é normal, tanto para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular também, que quer ficar sarado, para todo mundo que quer começar a se exercitar, eles criam uma expectativa muito grande, de repente acha que vai conseguir de forma rápida, e às vezes não estipulam
e não faz isso que eu falei com vocês, essa estrutura que eu falei para vocês fazerem, e acaba se desmotivando e acaba, né, deixando de continuar, não continua. Justamente por quê? Porque não fez esse processo antes de começar. Lembrando, de ver qual é o motivo real, de criar a meta e de criar o plano de ação. Essas 3 coisas você tem que fazer. Isso, se você fizer isso, deixar tudo anotado, arquivadinho, você vai ter motivação para continuar. Porque sempre quando você estiver desmotivado, você vai buscar na sua mente aquilo que você fez. Está tudo amarradinho, tudo direitinho. E lembrando, começou a fazer, que eu não vou entrar agora nessa questão de exercício, essa questão de déficit de caloria, de metabolismo, isso a gente já vem batendo bastante. Falo novamente outro dia, mas aqui a questão é antes de começar, e isso é importantíssimo, importantíssimo. Né? E continuar, e aí a regularidade é uma das coisas a regularidade é uma das coisas mais importantes nesse período. A regularidade que vai te levar a criar disciplina. Você vai ter que ter criar motivação diária, porque é um período que geralmente as pessoas, principalmente se for sedentário, geralmente quer começar de forma intensa, quer começar de forma... quer compensar todo o período que não fez nada, quer parar de comer de forma abrupta, né? De forma muito incisiva, então acaba... Isso é errado, isso acaba atrapalhando. Então comece de forma gradativa, tanto no exercício quanto na alimentação. Vá tirando, vá cortando algumas coisinhas. De repente você corta caloria por semana, ou corta 100 calorias por semana, calorias por dia durante a primeira semana, depois vai se ajustando. Ou de repente você tire algumas coisas que você sabe que acabam te atrapalhando. Como eu disse, essa semana eu vou tirar o refrigerante. Tira só o refrigerante na primeira semana. Na segunda semana você continua tirando o refrigerante. Só num dia, só no domingo, vou tirar o refrigerante. E essa semana já vou tirar, como eu falei, vou cortar a farinha branca e vou substituir ela pela farinha integral. Beleza. E assim você vai fazendo. Sem pressa, sem pressa. E porque você já criou a meta. E essa meta, como eu falei, ela é uma meta alcançável. Então, vai aos poucos, da mesma forma o exercício. Vou começar de repente a me exercitar, sei lá, eu não estou fazendo nada, estou sedentário, 20 anos sedentário, sei lá, ou já fiz algum tipo de exercício, mas estou 5 anos totalmente parado. Então vou começar, vou para academia. Você pode fazer, de preferência fazer todos os dias, mas de repente vou fazer meia horinha. De repente vou começar com uma caminhada de 30 minutos e depois vou fazer alguns exercícios, que seja em casa mesmo, fazer 10, 15 minutos de exercício em casa, com o peso do meu corpo, com o peso do meu corpo. Ou vou para academia e vou fazer, sei lá, de forma, vou começar um plano, que seja moderado, leve a moderado. Então, isso é importante. Para você manter a regularidade, você tem que começar de forma leve a moderada, para depois, com o tempo, você aumentando essa intensidade de treinamento e da mesma forma a alimentação. Fazendo dessa forma, você vai ter a probabilidade de você desistir é muito menor. Agora, quando a gente começa de forma muito acentuada, de forma muito intensa, a gente acaba desistindo. Até porque você está vendo de repente de uma inércia, não está fazendo nada, está se alimentando muito mal. Aí você quer, de forma muito brusca, fazer tudo isso, a tendência é você logo desistir. Então comece de forma moderada, de forma tranquila, vai aos poucos aumentando, tanto no exercício quanto na alimentação, vai cortando aos pouquinhos também, que no final você vai conseguir. Só dessa forma. Se você fizer dessa forma, você vai ter resultado no final. E claro, como eu disse, regularidade é muito importante, fazer todos os dias. Um dia não deu para fazer, não tem problema, não fiz esse dia, mas eu vou voltar a fazer, amanhã eu vou voltar a fazer. Vou me motivar e amanhã eu vou. Normal, às vezes você falha, eu estipulei que não ia, que cortei o refrigerante durante a semana, vou tomar só num dia, só num domingo. Mas eu acabei falhando, tomei um copo de refrigerante, o que eu vou fazer? Agora já que eu tomei, vou continuar, vou tomar agora a semana inteira. Não é assim.
cortou um dia, tomou um dia, errou, esquece esse dia que você errou, no outro dia volta a fazer tudo novamente, da forma correta. E o exercício é uma coisa. Não fiz hoje, as pessoas têm essa mania, vou segunda sempre é o dia de começar. Aí, beleza, vai na segunda. Aí terça, aí de repente vai até quarta-feira. Aí chega na quinta, ou chega na quarta-feira, tô meio cansado, não vou. Aí eu fui na quarta, falar, só tem mais 2 dias, não vou fazer também não. Não é assim. Então continua, faz, falhou um dia, vai no outro. Não desista, isso é importante. E outra coisa que é muito importante, cara, além da regularidade, é a paciência. Se você não tiver paciência, não vai dar certo. Para emagrecer com qualidade e de forma definitiva, que eu vou dizer até de definitiva, regularidade é importante, mas a paciência é muito importante também. Às vezes a pessoa faz... eu tô falando paciência por quê? Porque às vezes você faz 20 anos, 30 anos de uma forma... uma forma errada, vou botar errada aqui, se alimentando mal, não se exercitando, e você acha que de 30 anos que você fez errado, você acha que 30 dias você vai conseguir obter resultado. Em 30 dias você vai ter um resultado, vai melhorar a sua condição, a sua resistência muscular, a sua resistência cardiorrespiratória, você vai ter algumas melhoras, vai perder um pouquinho de peso, vai melhorar a sua disposição, várias coisas vão melhorar, mas só que você não vai ter aquele resultado que você almeja de perder tantos quilos, entendeu? Então, ainda mais se você almeja perder muito volume, muita quantidade, então você tem que ter a paciência de ir aos poucos até você chegar no seu objetivo. Isso é importantíssimo. Então, regularidade, paciência e foco. Toda vez que não perca o foco, porque vão ter sempre os obstáculos nesse período, vão ter sempre algumas coisas que vão te desmotivar. Às vezes pessoas, amigos, às vezes o próprio maridão, a própria esposa, o próprio filho vão querer te sabotar, não por maldade, porque às vezes a pessoa não está no mesmo foco que você, de querer emagrecer, e acabam, chega no meio da semana, você está em casa e, sei lá, seu marido está vendo jogo, está vendo futebol, ele abre um refrigerante lá para ver, sei lá, ou abre uma cervejinha, aí você gosta também, vai te sabotar, entendeu? Então por isso que tem que ter foco, porque vão surgir esses obstáculos, vão surgir essas dificuldades, né? E às vezes eu filho está comendo um chocolate que você gosta também, entendeu? Esses tipos de dificuldades são coisas que vão surgir, que é natural. Então você tem que estar bem focado também para poder tentar resistir a isso. Né? Então é isso que eu tenho para passar para vocês nessa live de hoje aqui. Espero ter ajudado vocês, né, a todos aí. E escutem bem o que eu falei, anotem tudo que eu falei, porque realmente isso tem uma relevância e vai ajudar muito a não desistir no meio do processo. Né? A gente fala de emagrecimento, bater na tecla de exercício, de alimentação, isso é fundamental. Emagrecimento é déficit de caloria, né? É balança calórica negativa, é basicamente isso. Mas esse processo, antes de você começar, ele é muito importante para manter você nesse foco, manter você nessa direção. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Essa live vai ser gravada para quem está entrando e quem não viu ainda. Depois é só ver que eu vou deixar ela gravada. E espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu? Então, anotem tudo que eu falei aí, que se motivem, regularidade e foco. Beleza? Um abraço a todos aí, boa noite. Abraço, valeu.